Os olhos são a lâmpada do corpo, de forma que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Mateus 6, 22 e 23. Amados, eu estive fazendo não é bem uma pesquisa, vindo daqui e dali, né, principalmente entre jovens e adolescentes. A maioria deles já assistiram todos os filmes do Netflix. É difícil um filme que eles não tenham assistido. No entanto, bem poucos já leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez. É interessante isso, né? Jovens crentes, professadores da fé evangélica, mas que, no entanto, se dedica mais tempo ouvindo, vendo, assistindo, compartilhando coisas do mundo do que as coisas propriamente de Deus. E uma outra coisa também, o que eu tenho achado estranho, é que às vezes a gente vê na igreja as pessoas, né, aquela rodinha de jovens, adolescentes, até adultos mesmo, falando com tanta veemência sobre o Flamengo, sobre o Vasco, sobre o seu time de futebol, e falam-se muito pouco sobre as Escrituras. A razão é uma só. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, e o nosso coração se enche daquilo que os nossos olhos veem. Essa é a verdade, né? Se o nosso coração está cheio das coisas do mundo, essas porcarias que o mundo nos oferece, então o que vai sair da nossa boca vai ser isso. E aí, muitas vezes, para diminuir o nosso peso de consciência, a gente até fala de Jesus assim, diz que é cristão e tal, é contrário a isso, contrário àquilo e tudo, mas na prática a gente está mais conformados com o mundo do que com a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, os filmes que estão na boca dos jovens, dos adolescentes, que mais têm ganho aceitação entre eles, são filmes que têm mais violência. Os filmes que são mais falados, assistidos, são filmes que têm mais cenas de violência. Quer dizer, o filme é bom porque tem violência. Isso entre crentes, né? Eu acho estranho isso, amados. Porque se nós somos evangélicos, se nós somos cristãos, nós temos que mudar a nossa concepção das coisas. Às vezes a gente fala assim, não posso ouvir música mundana. Claro, eu não é que seja pecado ou não seja mais música do mundo para mim. Eu decidi não cantar e nem ouvir. Mas as pessoas falam, não, ouvir música do mundo é pecado ouvir música mundana e tal, mas assiste os filmes, todos os filmes do Netflix, né? Isso não é pecado. E aí, quando você encontra-se, ou antes do culto, ou depois do culto, numa rodinha de irmãos ali, o assunto que rola, às vezes, até nos bastidores da igreja, é sobre o filme que passou ontem, é sobre o filme que já assistiu, é sobre um seriado, uma série e tal, e a gente vai dando dica, olha, assiste esse filme, que esse filme é massa. Quando você pensa que é um filme cristão, você vai ver, é um filme mundano, a gente recomendando pessoas assistirem filmes que não trazem nenhuma edificação espiritual para as nossas vidas. E aí eu pergunto, que tipo de cristão somos nós? Daí você talvez possa até me julgar dizendo, pastor, você é muito radical, né? A gente não pode ser radical e tal. Eu não sei, não, amados, mas acho que Jesus, na época de hoje, ele seria radical. Não adianta a gente querer ficar parecido com o mundo para querer ganhar o mundo, amados, porque nós vamos estar na contramão do que realmente deveria acontecer. Nós é que temos que influenciá-lo e não ele a nós. E aí a gente vai levando isso aí, a gente vai fazendo de conta que é convertido, a gente vai fazendo de conta que é crente. Quando na verdade a gente tem uma roupagem evangélica, uma roupagem de crente, mas o nosso coração está cheio de pecado. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, Deus ele diz assim, eu já estou farto do ajuntamento solene e as coisas profanas. Né? Eu estava vendo uma mistura entre do profano e o sagrado, ou seja, estava havendo um hibridismo, as pessoas não estavam mais tendo a reverência no culto ao Senhor, não estavam mais se quebrantando, era aquela coisa mais assim, light, né? Para não chocar tanto, mas se o evangelho não chocar as pessoas, amados, se a palavra do Senhor não confrontar as pessoas, então para que ela serve? A palavra do Senhor, ela serve para nos confrontar com a nossa realidade. E às vezes a gente fica enfeitando, né?
Se você for pregar, por exemplo, uma mensagem como essa na sua igreja, eu não sei, as pessoas vão torcer o beiço assim, não sei não, esse pastor está muito radical e tal. Mas pensa bem, amados, hoje nós vivemos assim uma crise de identidade nas nossas igrejas, porque as pessoas não estão lendo a Bíblia, quando muitas vão de chavões evangélicos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, alguns versículos, né, de efeito assim, positivista, mas as pessoas nem conhecem o contexto da palavra, as pessoas pouco leem a Bíblia, né? E aí, o que acontece? A gente passa a saber muito pouco da Bíblia, o suficiente assim para a gente manter aquela carinha de crente, né? E tal. Mas a gente conhece muita coisa do mundo, né? O que está na moda, as redes sociais, os filmes que estão passando, né? Que estão em alta. E o time que está ganhando, o time que caiu para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta, sei lá, e aí fica aquela resenha, aquela coisa, e eu fico imaginando, amados, que o que será que está na cabeça desses crentes, que quando é para falar de Jesus não falam, mas falam com tanta avidez quando é para falar de política, inclusive de política, né? Falam com tanta propriedade quando é para falar do seu time favorito, ou de um filme que assistiu que gostou muito, e aqui até recomenda para outros assistirem, e que nada tem a ver com os valores da família, nada tem a ver com o evangelho. Qual o papel da igreja? Então, amados, para onde estão voltados os nossos olhos? Porque para onde estiverem voltados os teus olhos, é naquela direção que você vai caminhar. Não adianta. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. E caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Deus te abençoe, que você possa crescer. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. E até a nossa próxima reflexão, em nome de Jesus.